Olá, amigos, que a mais doce palavra de Jesus o Cristo esteja em vosso coração. Hoje eu quero compartilhar contigo algo que me deixa um pouco triste. Tenho visto no meio religioso, ao longo destes anos de caminhada, no meio religioso, no meio cristão, quero dizer, muitos líderes hipócritas que perderam a sua identidade nessa caminhada. Vivem com hipocrisia para não serem excluídos de determinados setores, grupos, perderem os seus privilégios e etc. Compactuam muitas vezes até mesmo com erros, com pecados, se calam para não serem excluídos das igrejas, excluídos de suas posições. Lá em João, no capítulo 12, versículo 42, eu quero ler um trechozinho para você. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido os fariseus não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que é isso? Naquela época Jesus fazia os seus milagres, muitos de seus milagres, como também faz no dia de hoje para aqueles que creem. E muitos não acreditaram em Jesus. Muitos não creram mesmo vendo tudo isso que ali naquela época acontecia. Mas isso também era para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que disse que cegaria o entendimento para que eles não entendessem realmente a luz. Leia o capítulo 12, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas, embora muitos não acreditassem, estivessem cegos, já por outro lado, líderes daquela época, que faziam parte dos fariseus e todos mais, acreditaram. Creram que Jesus de fato era quem ele é, o Filho de Deus. Mas eles não declaravam a verdade por causa dos fariseus. Os fariseus eram um grupo que dominava aquela época. E eles eram donos da igreja, dono de tudo, das sinagogas. Então, se você fosse contra eles, você estava morto, aniquilado. Sua carreira, seus sonhos, digamos assim. Então, muitos daqueles líderes que estavam ali com eles creram, mas não declaravam de fato, porque amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Quantos líderes estão nas igrejas servindo de escândalo, e muitos de que estão à sua volta, como lideranças, não falam nada, se calam em meio a tudo isso. Quantos? Porque querem continuar em suas posições, honrado, talvez ganhando seus salários astronômicos, dentro das igrejas, mas não estão preocupados de fato com o poder, com o reino de Deus, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, mas estão preocupados com as suas posições e são coniventes com vários erros das lideranças, porque preferem ficarem calados sem fazer algo, porque os homens não vão te honrar como Deus te honra. Não se engane, o tempo vai acabar de tudo isso e você tem a oportunidade de mudar tudo isso e não ser conivente com o erro e crer na palavra verdadeira e seguir e pregar a verdade do Evangelho. Não importa o que aconteça, deve ficar com a palavra verdadeira do Evangelho. Não dá jeitinho nela. Não tem acordo com o pecado. Deus não vai ter você por inocente se você compactuar com isso. Prefira ter a glória de Deus em sua vida do que a glória dos homens. Perca tudo, mas não perca a sua dignidade com Deus. Ore e lute.